Você sabia que o Sporting disputou a primeira partida de Liga dos Campeões da história? Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Já o Benfica chegou na final da Champions 7 vezes. Enquanto que no Campeonato Português tem um time que não pode jogar em sua própria casa e é obrigado a viajar 80 km para poder disputar uma partida. Que loucura! Então nesse vídeo vamos ver um fato que você não sabia sobre cada um dos 18 times do Campeonato Português. Começando com o primeiro da lista. E pra gente fazer em ordem alfabética, já vamos começar com um time que tu talvez não conhecia, o Arouca. Esse é um time da cidade chamada Arouca e tiveram um crescimento meteórico. Em 2007 estavam na 5ª divisão e foram subindo muito rápido, até que em 2014 já estrearam na 1ª divisão portuguesa. E em 2016, pela primeira vez na história, se classificaram para a Europa League. Só caíram pro Olympiacos da Grécia, foram igual um foguete. Depois até teve uns períodos de queda, mas desde 2021 jogam na 1ª divisão. É um time tão pequeno que a transferência mais cara da história do Arouca foi literalmente de um goleiro por 300 mil euros. Pois é. E se o Arouca é pequeno, o próximo da lista é o que disputou 7 finais de Champions League, o Sport Lisboa e Benfica. Não é zoeira, eles foram para a final europeia várias vezes. Se o Benfica ganhasse todas as finais que disputou, seria até maior que o Barcelona e Bayern de Munique. A primeira vez que o Benfica chegou na final foi em 1961, quando encararam o Barcelona e ganharam por 3-1, se sagrando campeão europeu. Aí no ano seguinte, já com Eusébio no time, foram de novo e encararam o grande Real Madrid de Puskás e de Stéfano. Mas o Benfica não teve medo e ganharam por 5-3. 2 taças em sequência. Aí em 1963, adivinha o que aconteceu? Foram para a final de novo. Sim, aquele Benfica era uma máquina, mas dessa vez contra a Inter de Milão foram derrotados. E a partir desse vice, os caras disputaram outras 4 finais, mas se deram muito mal. Depois do vice em 63, foram vices de novo em 65, perdendo outra vez para a Inter, e em 1968 tomaram 4-1 do Manchester United. Nesses anos 60 foram para muitas decisões, mas depois disso deram uma parada e em 1988 voltaram para a final. Mas contra o PSV perderam nos pênaltis. E por fim, em 1990 chegou de novo, mas contra o Milan perdeu outra vez, acumulando o seu 5º vice. Imagina, o Benfica podia ser heptacampeão europeu, mas perdeu 5 finais. Por outro lado, se não tem tantas Champions quanto poderiam, em Portugal dominam. São os maiores campeões do Campeonato Português, da Copa de Portugal e da Taça da Liga. São os maiores campeões de tudo. Então é o mais rico também. O elenco dos caras é avaliado em 360 milhões de euros. E isso é um valor de mercado 12 vezes maior que o próximo da lista, o Boa Vista. Esse é um time que, se tu não é de Portugal, quase não ouve falar. Eles são da cidade de Porto, jogam no estádio do Bessa e são chamados de axadrezados. Bom, tu já deve imaginar o porquê. Agora, esse time fez história. No começo dos anos 2000 realizaram um negócio impressionante. Tu já deve saber que o Campeonato Português é literalmente dominado pelos 3 maiores times. Tipo, literalmente ninguém ganha além deles. O único fora do trio que tinha conseguido conquistar a liga tinha sido um lá em 1946. Tirando esse, só os 3 maiores ganhavam o campeonato. Até que na temporada 2000-2001, Boa Vista foi lá e com 23 vitórias e só 3 derrotas, terminou com 1 ponto a mais que o Porto para se sagrar campeão português. Foi um bagulho histórico. Pela primeira vez em 50 anos o domínio do trio foi quebrado e o Boa Vista era o campeão. Esse é o maior orgulho de sua torcida, e depois daquele dia, nenhum outro clube repetiu esse feito. E se em Portugal existe esse trio de ferro, o time que fica praticamente colado neles como o 4º melhor é um que tem um estádio incrível, o Braga. O Braga é realmente um time forte, tá disputando essa Liga dos Campeões e sempre termina no top 4 da liga. Temporada passada foram o 3º lugar. Não à toa que tem também um baita investimento, com um valor de mercado de 126 milhões de euros. E o estádio dos caras é muito da hora. Ele tem o apelido de A Pedreira e fica na encosta de um monte. Não tem uma capacidade tão grande, 30 mil lugares, mas ele tem um design único e essa montanha do lado deixa muito bonito. E já chegaram até numa final europeia. Em 2011 alcançaram a decisão da Europa League e só perderam pro Porto por 1-0. E um técnico que treinou o Braga foi o famoso Abel Ferreira. Ele treinou por 2 anos o Braga B e mais 2 anos o time principal. A estreia do Abel como técnico em um time principal foi pelo Braga.
E se o Braga é um time conhecido, o próximo da lista é um que, se tu não é de Portugal, provavelmente nunca ouviu falar. Tanto que esse time tem um estádio para só 2.500 pessoas, o Casa Pia. Esse time é da capital Lisboa, mas só pelo estádio tu já consegue ter uma noção do tamanho dele. E a casa deles não tá pronta para receber os jogos da primeira divisão. Conseguiram subir para elite, mas o estádio não evoluiu. Então estão jogando num que fica a 80 km de casa. Olha o tanto que a torcida tem que viajar. E o Casa Pia, na verdade, é bem antigo, tem mais de 100 anos. Mas o negócio é que só subiram pra elite pela primeira vez no ano passado. Agora que estão no seu auge, tá ligado? Então tem pouco investimento ainda. A maior compra da história deles foi nesse ano, quando compraram o meia Pablo Roberto do Vila Nova de Goiás por 200 mil euros. Mas beleza, saindo de Lisboa, vamos agora pro norte de Portugal falar de outro time que tu talvez não conhecia. O Chaves. Eles têm esse nome porque são da cidade de Chaves, bem no norte mesmo, na divisa com a Espanha, e a maior conquista deles foi ter sido vice da segunda divisão em 2016. Pois é, não tem título nem de segundona. E um cara que passou pela categoria de base do Chaves foi o atacante Pedro Gonçalves, que hoje está no Sporting. Ele cresceu tanto que hoje só o Pedro Gonçalves sozinho tem mais que o dobro do valor de mercado do time inteiro do Chaves. E sabe quem que é o goleiro deles hoje? O Hugo Souza. Sim, ninguém lembrava onde ele estava, mas está emprestado pro Chaves. E fica aí que daqui a pouco vamos falar dos outros dois times do Trio de Ferro, falar qual que foi o único time de Portugal a ganhar o Mundial de Clubes, e até um time que foi disputar um jogo de Europa League sem colocar nenhum europeu em campo. Agora indo pro próximo time da lista, chegamos num com um nome interessante, o Estoril Praia. Ele é da cidade de Estoril, perto de Lisboa, que tem praia. Olha que nome criativo. E o escudo é um sol, assim como tem no brasão na cidade. E por ter essas cores, são chamados de canarinhos. Seleção brasileira que lute. E eles já são maiores que o Chaves. Conquistaram a segunda divisão algumas vezes. A última foi em 2021. E um cara que passou pelo Estoril Praia foi o grande Pauleta. Ele era o maior artilheiro da seleção portuguesa até o Cristiano ultrapassar. E outro que jogou por lá foi o Danilo Pereira, que atuou na base do Estoril e agora está no Paris. E o time com o menor investimento do campeonato português não é ele, e sim o Estrela da Amadora. O Estrela da Amadora é da cidade de Amadora e tem o menor valor de mercado de todo o campeonato. O elenco inteiro vale 11 milhões de euros. Isso é um valor de mercado parecido com o do Novo Horizontino. Imagina, ir disputando a primeira divisão. Acontece que esse time, na verdade, tinha tudo pra nem existir. O Estrela da Amadora original foi extinto em 2011 por conta de problemas financeiros e sumiram do mapa. Aí só foi em 2020, anos depois, que conseguiram se juntar com outro clube que estava na segundona e voltaram ao futebol. Então o Estrela da Amadora, com essa diretoria e etc, é o time mais novo do campeonato. Só tem 3 anos de existência. E outro time que sumiu, mas voltou, foi o Sporting Clube Farense. Mas não por problema financeiro, e sim por ruizice mesmo. Esse é um clube muito antigo, tem a mesma idade do Corinthians, fundado em 1910. E se tem um time ioiô, é o Farense. Pra tu ter noção, na temporada 2001-2002 eles estavam na elite portuguesa. Até aí tudo bem, mas depois foram decaindo demais e em 2006 caíram pra, acredite, 6ª divisão. Caíram tanto que literalmente saíram do campeonato nacional e foram jogar o regional. Praticamente sumiram do futebol. Mas foram se reerguendo aos poucos, voltando a subir e em 2020 estavam de volta pra elite. Imagina, foram pro fundo do poço e voltaram. E sabe quem que jogou pelo Farense nos anos 80? O meio-campo Jorge Jesus. Sim. Então beleza, indo pro próximo time a gente chega num bem rico, mas que ainda é pequeno, o Famalicão. Se tu não é de Portugal, talvez nunca nem ouviu falar, mas o Famalicão tem um valor de mercado 4 vezes maior que o do Farense, 44 milhões de euros. Eles só ficam atrás do Trio de Ferro e do Braga. Tá ligado o Manuel Ugarte, meio do Paris? Então, foi o próprio Famalicão que trouxe o Uruguai para a Europa pagando 9 milhões de euros. E foram eles também que venderam o atacante Pedro Gonçalves pro Sporting. Os caras não são pouca coisa. Isso porque o dono do clube é literalmente o mesmo de outro timaço, o Atlético de Madrid. Esse cara chamado Idan Offer é um bilionário que, além de dono do Famalicão, é dono de 1/3 do Atlético. Mas mesmo com tudo isso, o estádio dele só tem 5 mil lugares. E tu já imaginou um time pular da 3ª divisão pra elite de um ano pro outro?
Sim, aqui no Brasil a gente tem o Fluminense, que pulou da Série C para a Série A em 99. Agora em Portugal, quem fez isso foi o Gil Vicente. Estavam na terceira divisão na temporada 2018-19 e na 2019-20 estavam na Elite, um feito único. Mas eles ganharam essa vaga porque anos antes, em 2006, foram punidos com a escalação irregular de um jogador e foram rebaixados. Aí 10 anos depois o Tribunal de Portugal foi lá, anulou essas decisões e disse para colocar eles de volta na Elite. Então depois de um acordo com outro clube, em 2019 pularam da terceira para a primeira. E ainda no norte de Portugal, a gente encontra um time chamado Moreirense. Olhando assim, as pessoas podem até não dar muita importância, mas o Moreirense é um dos únicos times do país a ganhar um campeonato de elite. Em 2017, eles derrotaram o Benfica nas semifinais por 3-1 e na decisão contra o Braga ganharam por 1-0 para conquistar a Taça da Liga, o maior título da história deles. E hoje são também os atuais campeões da segunda divisão. Mas uma coisa que o Moreirense pode se orgulhar é de ter tomado o primeiro gol da carreira do Cristiano Ronaldo. Pois é, com só 17 anos o Cristiano meteu 2 gols no Moreirense lá em outubro de 2002. E outro time de Portugal que termina com um ence é ele, o Portimonense. Ele é da cidade de Portimão, no extremo sul do país, e um cara que veio da base do clube é o meia João Moutinho. Mas a venda mais cara da história deles aconteceu em 2019, quando fizeram um negócio que eu não sei como aconteceu. Em 2019 jogava pelo clube um japonês chamado Shoya Nakajima. Era um cara normal, mas estava fazendo uma boa campanha na liga. Aí apareceu os árabes do Al Duhail e compraram ele por sabe quanto? 35 milhões de euros, 150 milhões de reais, acredite. E pros caras do Al Duhail foi uma compra tão ruim que esse cara ficou no Oriente Médio por só 5 meses e vendido pro Porto por 12 milhões. Olha a queda de valor. O Portimonense pode até não ser o melhor time, mas para fazer negócio são feras. Então agora que a gente falou desses times menos conhecidos fora de Portugal, a gente chega nele, no grande Futebol Clube do Porto. O time que joga no Estádio do Dragão briga pelo título de maior clube do país. É o único português a ganhar o Mundial. E diferente do Benfica, o Porto tem 100% de aproveitamento em decisões de Champions. 2 finais, 2 títulos. A primeira em 1987 e a última em 2004 com o Mourinho. Nunca perdeu a decisão. Aí foram além e também levaram o Mundial nessas 2 vezes, enquanto lá atrás o Benfica não ganhou, tá ligado? Mas voltando para Portugal, o Porto realmente quebrou recordes gigantes. Primeiro que nos anos 90 eles levaram a Liga 5 vezes seguidas, o que ninguém nunca mais repetiu. E tirando as temporadas que foram campeões da Champions, a melhor campanha da história foi na de 2010-2011, quando dominaram de um jeito impressionante. Em 2011 eles conquistaram a Taça de Portugal, o Campeonato Português e a Europa League. Ganharam a tríplice coroa. E mais que isso, no Campeonato Português os caras foram campeões invictos, não perderam nenhum jogo. Mas em pontos, a melhor campanha aconteceu mais recentemente, quando em 2022 terminaram com incríveis 91 pontos em 34 jogos, aproveitamento de 89%. O Porto é um time gigante. Então tá, antes de falar do terceiro time do Trio de Ferro, vamos para um que fica numa cidade perto do Porto, o Rio Ave. A distância do estádio do Porto pro do Rio Ave é de só 25 km, mas a diferença entre os dois é gigantesca. Enquanto o Porto tem um valor de mercado de 289 milhões de euros, o elenco do Rio Ave vale 14 milhões, 20 vezes menos. Mas o Rio Ave já jogou campeonatos europeus. Em 2014 foram para a fase de grupos da Europa League. E mais recentemente, nas qualificatórias da Europa League em 2020, eles eliminaram o Besiktas e quase eliminaram o Milan. Valendo vaga para a fase de grupos, eles empataram em 2-2 com gol do Milan no último minuto e só perderam nos pênaltis por 9-8. Até o Donnarumma cobrou um pênalti. Pensa num jogão. O Rio Ave cresceu demais ali. Então agora vamos voltar para a capital e ir para o estádio José Alvalade e falar dele, o Sporting Portugal. O Sporting é o terceiro maior campeão nacional com 19 títulos. A última taça veio em 2021, quando ganharam com aproveitamento incrível. Mas em número de taças eles acabaram ficando muito para trás do Porto, porque a última que ganharam antes dessa tinha sido lá em 2002. Eles levaram esse título e meses depois, nesse mesmo ano, um jovem de só 17 anos subiu da base para o profissional, o Cristiano Ronaldo. Ele estava na base e em setembro de 2002 fez sua estreia. Hoje na partida seguinte, em outubro, marcou os seus 2 primeiros gols.
E além do Cristiano, outros famosos passaram pela base do Sporting, como Figo, Rui Patrício, Eric Dier, Nuno Mendes, Rafael Leão e etc. Mas se hoje o Sporting não é a maior força, no passado, nos anos 50, ostentava um título de maior campeão de Portugal. E sabe o que também teve nos anos 50? A inauguração da Liga dos Campeões na temporada 55-56. Aí no dia 4 de setembro de 1955, Sporting e Partizan da Iugoslávia entraram a campo fazendo a primeira partida da história da Champions. Incrível! Mas em competições europeias o Sporting nunca conseguiu ir muito longe. O único título internacional que tem é a da Taça dos Vencedores de Taça de 64. Tirando isso, o mais longe que chegaram foi no ano de 2005, quando acabaram dando azar. Naquele ano, eles se classificaram para a final da Europa League, que ia ser sediada em pleno José Alvalade. Podiam ganhar o seu maior título continental jogando em sua casa, mas contra o CSKA Moscou do Wagner Love, acabaram derrotados. Que bad. Então agora chegamos no time que tem, na minha opinião, um dos escudos mais bonitos de todos, o Vitória de Guimarães. Os caras têm um guerreiro no escudo, top demais. Como o próprio nome diz, é um time da cidade de Guimarães e já disputaram a elite portuguesa 79 vezes. Eles só não têm mais participações que o Trio de Ferro, que nunca foi rebaixado. E em títulos nacionais eles têm dois, a Supertaça em 88 e a Taça de Portugal em 2013. Mas o Vitória poderia ser muito maior, porque além desses títulos também tem 9 vices. Eles perderam 6 finais de Taça de Portugal e 3 de Taça da Liga. São os ex do vice. E já jogaram a fase de grupos da Europa League algumas vezes. Mas o que mais chamou a atenção foi em 2017, quando o Vitória de Guimarães entrou a campo contra o Salzburg na fase de grupos sem nenhum europeu nos titulares. Pela primeira vez um time entra em campo numa fase de grupos de um torneio europeu sem nenhum europeu. Tinha 4 brasileiros, 2 colombianos, um uruguaio, um camaronês e lá vai. E um desses brasileiros era o Rafinha. A estreia do Rafinha no profissional aconteceu justamente pelo Vitória de Guimarães. Ele saiu do sub-20 do Avaí e foi pra lá. E se Vitória de Guimarães praticamente sempre teve na primeira divisão, o Vizela é um dos que mais jogou a terceirona. Eles já jogaram esse nível do futebol português em mais de 20 temporadas. Até que em 2020 subiram para a segunda divisão e em 2021 se classificaram para elite. Do nada o Vizela cresceu demais e agora tá no seu auge na história. E esse é um time que também gosta de estrangeiros, hein? Pra tu ver, dos 26 do elenco dessa temporada, só 7 nasceram em Portugal. Eles têm brasileiro como lateral Matheus Pereira, que era do Cruzeiro, jogador argentino, árabe, croata, espanhol e até o técnico é espanhol. A dúvida é qual idioma falam no vestiário. Mas e aí, qual que é o teu time favorito de Portugal? Comenta aí embaixo. E se gostou desse vídeo, dá uma olhada nos outros que eu já postei. Acho que tu vai gostar. Então beleza, valeu e tchau!